Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e nesse vídeo estamos no 10º episódio do Central do Mundial. Torcedor! Na tarde de ontem vimos um dos maiores massacres que eu já vi na vida o Real Madrid sofrer. Eu imaginava um jogo muito parelho, um jogo de extrema qualidade. Porém, o que vimos foi um espanco do lado francês. Simplesmente o Paris Saint-Germain fez um 4-0 que até pareceu um pouco se você acompanhou a partida. Eram 10 minutos de jogo e o Paris Saint-Germain já ganhava por 2-0. O Real Madrid completamente perdido em campo, uma zona completa. Parecia um jogo de Masters contra crianças. Parecia um elenco profissional contra um elenco semi-amador. Bizarro o quão acima do nível o Paris Saint-Germain estava perante ao Real Madrid. Confesso que eu não imaginava o quão fácil seria o Paris eliminar o maior clube do mundo. Um jogo em que a gente elevava as expectativas, já que é o dono do esporte futebol, o Real Madrid, contra o atual melhor time da Europa. O atual melhor time da Europa mostrou para o maior de todos que simplesmente, a camisa não pesa e que o Paris Saint-Germain hoje é um espetáculo jogando futebol. É bizarro. Você pode falar, pô, Gabriel, mas os 2 primeiros gols a zaga do Real Madrid entregou. Mas a gente tem que dizer, a zaga do Real Madrid entregou porque a marcação do Paris Saint-Germain, pressão, estava extremamente bem encaixada. Quando que você vai imaginar que o Rudiger vai errar da forma que ele errou? O Asensio é até mais normal de ver, porque ele é um jovem, ainda está sendo lapidado e tudo mais. Agora o Rudiger, ele errou por conta da ótima pressão exercida pelo ataque do Paris Saint-Germain. Mas o Paris Saint-Germain não deu aula só marcando. O Paris Saint-Germain deu aula atacando, tendo a posse de bola, era uma toqueira. O terceiro gol sai num contra-ataque onde o Real tenta subir a marcação, o PSG sai na toqueira, o Hakimi lança e o terceiro gol é marcado, acho que pelo Dembélé, também, se não me engano. Então foi assim um massacre do Paris Saint-Germain. Confesso para vocês, como eu disse, eu nunca tinha visto o Real Madrid tomar um couro como tomou ontem. A gente viu o Real Madrid já ser goleado algumas vezes. A gente viu o Real Madrid nessa última temporada mesmo, tomando taca do Barcelona atrás de taca, mas era um jogo, partidas, jogos, onde o Real Madrid ao menos chutava no gol. Ontem, o Real Madrid malemar chutava no gol. O Mbappé malemar tocava na bola. Foi um totó de futebol que mostra para o Real Madrid que ele vai precisar de muito, mas muito tempo e evolução para chegar no patamar que hoje joga o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain do Luiz Henrique é um dos melhores times jogando futebol que eu já vi na vida. É um time onde ninguém tem posição fixa. Todo mundo se movimenta. Uma hora o Doué está na esquerda, outra ele está na direita. Uma hora o Dembélé está na direita cortando para dentro, outra hora ele está cortando lá no fundo do lado esquerdo. Mesma coisa com o Kvaratskhelia. Quem entra faz as mesmas funções. O Gonçalo não fica um 9 parado dentro da área, é um 9 que se movimenta. O Barcola também com as mesmas movimentações. O Vitinha e o Fabián Ruiz acabaram com o meio-campo do Real Madrid. Acabaram com o jogo. Sim, destruíram com o meio de campo. Foi um domínio absurdo do Paris. E o vídeo vai se resumir a isso. A simplesmente elogiar o time do Paris. Eu acho que o Xabi Alonso errou muito na escalação do Real Madrid. Porque você tirar o melhor jogador do time da sua posição foi um erro crasso. Você pegar o Valverde, que sim, já fez ali bons jogos pelo lado direito, na temporada passada mesmo, mas é uma improvisação. O Valverde não é lateral direito.
Ele pode jogar ali quando não tem muito o que fazer. Era o que o Ancelotti colocava ele. Não tinha Vázquez, não tinha Carvajal, tem que colocar o cara. Mas ontem, o Xabi Alonso tinha Alexander-Arnold e o Carvajal voltando de lesão. Tudo bem, o Carvajal tá voltando de uma lesão séria, não poderia jogar os 90 minutos, legal. Mas o Arnold vinha fazendo um Mundial bacana. Até defensivamente o Arnold vinha bem. Então, fica aqui um pouco dessa crítica ao Xabi Alonso, do porquê você tirar o melhor jogador do seu time na função de meio-campista, que era o Valverde. O Valverde fez um Mundial de altíssimo nível. Você tirar esse cara para colocar ele improvisado na lateral direita. Tudo bem, o Arnold sempre sofreu com problemas defensivos, o Arnold sempre teve os seus problemas para defender. E quando você vai marcar um Kvaratskhelia, essas movimentações malucas do Paris Saint-Germain, talvez ele tenha sido isso que pensou o Xabi Alonso. Mas o porquê de você improvisar ali o Valverde? O Valverde fazia, na verdade, um Mundial exemplar e espetacular no meio de campo. Ele foi o melhor jogador do Real Madrid dentro da competição do início ao fim, jogando muita bola. Ontem, o Valverde não conseguiu fazer nada. O Valverde tinha como foco só marcar o Kvaratskhelia. E aí, o meio de campo, só com o Tchouaméni, com essa pegada mais defensiva, porque o Valverde, apesar de ir muito bem ofensivamente, ele também ajuda na marcação. Só com o Tchouaméni para marcar Arda Güler e Bellingham, o meio de campo do Paris Saint-Germain, com Fabian, João Neves e Vitinha, engoliu o meio de campo do Real Madrid. Simples assim, foi um massacre ontem. A marcação do Paris Saint-Germain encaixadinha. Os momentos de posse de bola, o Real Madrid não conseguia marcar pressão. Quando marcava pressão, tomava contra-ataque, porque era uma toqueira lascada do Paris Saint-Germain. E mais uma vez eu afirmo neste vídeo, eu nunca tinha visto na minha vida o Real Madrid tomar um totó de bola igual tomou ontem. O Real Madrid, como eu disse, perdia para o Paris Saint-Germain de 2-0 com 10 minutos, mas podia estar 4-0. Courtois já tinha feito 2 milagres antes do primeiro gol do Fabian Ruiz. O terceiro gol foi do Fabian, lembrei aqui também. O terceiro gol foi do Fabian Ruiz. Então, gente, eu estou completamente de cara com o que aconteceu ontem. Estou assim, pasme com o que eu vi ontem. Eu nunca imaginaria que seria uma porrada tão grande assim. Bellingham, Vinícius, Mbappé fizeram um jogo assim muito ruim. Um jogo péssimo. Mal tocaram na bola. E quando tocaram, foram mal nos lances. O Güler, meu Deus do céu, não conseguiu fazer nada ontem. Aliás, ninguém do Real Madrid conseguia fazer nada, mas nada ontem. A gente vai pegar as estatísticas do jogo aqui, onde a posse de bola foi 68% para o Paris contra 32% do Real Madrid. A gente teve 17 finalizações do Paris contra 11 do Real. Porém, no alvo, 7 do Paris Saint-Germain e 2 do Real Madrid. 2. Uma delas foi do Militão no final do jogo. Inclusive, o Militão foi a única boa notícia ontem. O Militão entrou no lugar do Asensio e fez uma baita partida enquanto esteve em campo. Tudo bem, o quarto gol do Paris Saint-Germain sai depois que o Militão já estava em campo. Mas o Militão evitou vários contra-ataques e ofensivamente foi um dos caras que mais criou para o Real Madrid, para você ver o nível da atuação do Real Madrid ontem. Chances claras 5 do Paris, 0 para o Real Madrid. Assim, gente, uma loucura que aconteceu ontem. Defesas do goleiro, 3 do Thibaut Courtois, 2, como eu disse, no início do jogo. 2 milagres, inclusive, e 2 do Donnarumma. Essas 2 do Donnarumma não foi nenhum milagre, gente. Foram chutes simples pro Donnarumma defender. Assim, eu fiquei de cara com o que aconteceu ontem no MetLife Stadium. Eu acho que não só eu, né? Todo mundo ficou paralisado com o que aconteceu ontem. Simplesmente, o Paris Saint-Germain doutrinou, passou por cima, qualquer desses tipos de adjetivo pode ser colocado aqui para o que aconteceu ontem, lá nos Estados Unidos. E agora, domingo, teremos Chelsea e Paris Saint-Germain. E eu, se fosse o torcedor do Chelsea, estaria me escondendo dentro de uma gruta. Porque se teve momentos onde a pressão do Palmeiras pressionou e atrapalhou o jogo do Chelsea,
imagina essa pressão que o Paris Saint-Germain vai aplicar no domingo. Eu acho que a gente está vendo um time absurdo surgindo nas mãos do Luiz Henrique. Eu acho que a gente está prestes a ver uma equipe para doutrinar o futebol europeu por um bom período de tempo. Caso consiga manter o seu elenco, porque tem como manter, porque tem dinheiro, tem até como melhorar ainda mais esse elenco e, obviamente, manter cabeça pensante, a chave de tudo isso, que é o treinador espanhol na beira do gramado. E aí, torcedor, concorda comigo? Discorda? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e curtir o vídeo para fortalecer demais o meu trabalho. E é claro, de ativar as notificações para que você possa sempre recebê-las quando eu estiver em live ou quando eu postar meus vídeos novos. E também, não se esqueça de seguir o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais, que estarão aí no Linktree na nossa descrição. Até uma próxima, valeu, fui e tchau!